Estou muito feliz com isso. Eu acredito que você também esteja. Estou muito Também. ansioso. Os Os dois, bastidores né? aqui é muita Os dois. ansiedade. Obrigado mesmo, de Não, coração. mas é bom que já começa descontraída. É isso que a gente comentou, né? Tem que ser uma coisa bem espontânea. E eu quero te agradecer por ter aceito o convite que a gente fez. A gente ficou muito feliz. Você é um cliente que mora no nosso coração. E a gente quer muito que você tenha aí esse contato aí com a Faros com Talentos, porque você tem uma história linda e eu quero que muita gente conheça. Então, muito obrigada mais uma vez. Ah, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo de coração. Legal. O pessoal está Eu já entrando, comi eu estou pedindo para o pessoal avisar aí, compartilhar, para a gente poder ter o máximo de pessoas aí acompanhando a live, que é bem bacana. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou falar rapidamente do projeto da Faros com Talento, só para o pessoal conhecer. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rose. Eu e o Fabrício somos donos, né, sócios aí da Faros Etiquetas. E a gente tem na Faros Etiquetas um trabalho que é personalização de etiquetas, plaquinhas, inclusive aqui o Christian está usando aí no boné. Então, na Faros Etiquetas, a gente tem o trabalho de personalização de produtos. E aí, como muita gente que procura, né, a Faros Etiquetas, tem um trabalho de, eu falo de talento mesmo, que é iniciar projetos e levar adiante esses projetos, surgiu a ideia, depois de 13 anos, da Faros com Talentos, que é contar para vocês, para todo mundo, histórias de talentos, como o Christian vai contar, para que as pessoas conheçam um pouco mais do trabalho, não só da Faros Etiquetas, mas que as pessoas mostrem aquilo que ela tem de melhor. Então, a Faros com Talentos surgiu dessa ideia, que já é uma coisa muito antiga que eu tenho, porque eu já tenho muitos anos aí na área do marketing, de contar histórias de talentos, histórias de sucesso e trazer esse público que às vezes acha que está tão solitário, dizer para eles que nós também temos histórias parecidas, que a gente é batalhador, que a gente corre atrás dos nossos sonhos, e é isso que a gente quer mostrar. Então, a Faros com Talentos abre oficialmente hoje as lives com o Christian Joseph, que aí é o nosso cliente, e eu vou deixar agora ele se apresentar. O Christian Joseph, ele é cover do Michael Jackson e também figurinista, e é ele que desenvolve, que produz toda a parte de figurino. Então, ele tem duas histórias aí, tantas histórias, mas são duas histórias de talento que ele tem. Eu gostaria muito que ele iniciasse falando primeiro do trabalho, que foi quando começou a questão de ser cover, como iniciou, conta um pouquinho pra gente, né? Como que foi, como que surgiu isso, essa paixão, e aí depois você fala pra gente também do outro trabalho que você tem, que é muito bacana, que é a parte de figurinista. Pode começar. Ah, perfeito. Obrigado. Agora que o bicho vai começar a pegar. Mas Eu já, tranquilo, ó, Primeiro, eu já troquei uma primeiro eu queria que ideia, você né? falasse, primeiro eu queria que você falasse de onde você é, porque tem um público nosso muito grande que é da tua terra. E eu acho que o pessoal vai se identificar bastante Olha, com a sua história. tipo, toda vez que eu falo de onde eu sou, eu recebo várias mensagens. Nós somos vizinhos, nós somos... E é aquela festa toda. Então, gente, já troquei uma ideia aqui com a Rose antes e a gente fez essa proposta de ser tudo muito descontraído. Então, logo de cara, eu já peço desculpa se eu ficar falando que eu sou muito doido, porque eu sou doido. Então, já começa por aí, tá? Então, isso é normal para mim. É o meu jeito de ser. E eu já falei, Rose, se eu ficar falando que eu sou doido, desculpa. Mas vamos lá. Pessoal, eu sou o Christian Joseph, já trabalho há uns 15 anos como cover de Michael Jackson. Sou natural da Paraíba e, tipo, eu acredito que muitas coisas na nossa vida começam por uma loucura, um sonho. Você, tipo, o destino, o caminho vai mostrando as coisas para você, né? E comigo não foi diferente, mas tem uma história até engraçada por trás disso. Tudo que era relacionado a Michael Jackson na minha vida na Paraíba, eu considerava como brincadeira. Tipo, era ali no colégio, com os amigos mais próximos, o pessoal começava a chamar a gente de Michael Jackson, pô, a gente só ouvia Michael Jackson, e ir para a escola vestido de Michael Jackson, era muito louco. Então, aí me surgiu uma oportunidade de vir para São Paulo para um encontro de fãs. E chegando aqui, o pessoal começou a falar, meu, você dança muito bem, você é parecido com o Michael, se você vier para cá, para São Paulo, você pode trabalhar com isso. Aí pronto, aí eu já era louco mesmo. Nessa época, eu trabalhava como garçom. Então, eu só voltei para Paraíba e dei baixa na carteira e vim para São Paulo viver um sonho. E, gente, não vou falar que é fácil, não foi fácil.
Tipo, até eu me encontrar, até eu saber como o mundo funciona aqui, sair da minha terra, sair da minha origem, Você veio entender como sozinho. funciona aqui. Eu Você vim, deu eu aquela vim, louca, falou, vou, eu vou vim atrás do com sonho, catou. isso mesmo, eu vim com uma amiga, eu vim com uma amiga, essa mesma amiga que me convidou para vir para esse encontro de fãs, ela veio comigo nessa segunda vez para a gente tentar isso. E daí surgiram várias situações, eu tive que fazer outros trabalhos antes para começar a conhecer. Uma das maiores portas para mim foi dançar na rua, porque tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então eu tinha que Exatamente. fazer com que as pessoas me conhecessem. Então dançar na rua aqui no centro de São Paulo foi um dos pontos de partida, tipo, dançar ali no centro mesmo, próximo da República, na Avenida Paulista, e daí surgiram muitas portas. Então, a partir desse momento, começou a acontecer outra situação que fez essa conexão entre o Christian cover do Michael Jackson com o figurinista que sou agora e ainda venho desenvolvendo esse trabalho, né? Então Minha vamos mãe lá, que é... você era um fã, você era aquele fã que acompanhava o trabalho, dançava, enfim. E aí de fã você passou a levar esse trabalho mais a sério, que é quando você fala que começou a dançar na rua, que aí eu falo que tem que ter muito foco para fazer isso, né? Porque as pessoas acham que é só ir lá e dançar e não é. Você tem muita gente que aprova, né, que acolhe, e tem muita gente que acaba olhando para você e não dando aquela credibilidade que a gente espera. Quer dizer, você enfrenta tudo dentro desse trabalho, né? De estar ali exposto, né? Na verdade, como você falou, quem não é visto não é lembrado, mas você se expôs Sim. de uma certa forma para mostrar aquilo que você fazia. E aí é que eu quero chegar. Quando você ia para a rua e dançava, quem fazia esses figurinos para você? Então, aí é onde começa toda a parte de transformação. Você falou uma coisa agora que tipo é bom ressaltar, principalmente para quem pensa nesse mundo de começar um trabalho na rua, de desenvolver algo desse tipo. Eu sempre falei para todo mundo que me perguntou sobre isso. A rua, ela é uma criança. Ela não tem filtro. Ela vai chegar para você e vai falar: você é bom ou você é ruim. Então, tipo, eu tive eu fui bem recebido e isso me deu força para continuar meu trabalho. Mas agora, respondendo sua pergunta, a minha mãe mesmo que é costureira, e eu fazia poucas coisas com ela, tipo ali, tirar a ponta de linha. Quem é do mundo da costura sabe o que é a parte de acabamento. Uhum. E era o que eu fazia. Minha mãe mesmo que costurava, que fazia as coisas. E quando eu vim da Paraíba para São Paulo, em menos de, acho que nem chegou a 6 meses, os figurinos que eu trouxe feito por ela se gastaram e ficava um custo muito alto eu ficar pedindo para ela fazer figurino para mim e mandar. Então foi daí que surgiu a ideia de eu começar a fazer os figurinos. Eu erro português também, tá? Então, se eu falar umas coisas que nada a ver, eu sei que vocês estão entendendo. Ninguém é doido aqui também, não. Só Então eu. você era ajudante da sua mãe quando ela costurava, isso lá na sua terra, digamos assim, Sim, né? Quando você nem imaginava que ia trilhar por esse caminho, e aí quando você se viu aqui em São Paulo, tendo que literalmente se virar, né? Porque se como você virar. falou, eu vou ter que me virar, e agora, né? Você falou, como que eu vou começar? E como que foi esse início, né? Conta pra gente esse início de começar a trabalhar com os figurinos. Como que surgiu a ideia? Quem te ajudou? Onde você estudou? Como que foi? Então, eu comecei com uma maquininha, aquelas bem simples, bem portátil, pequenininha, e fazendo coisas que a máquina tinha condições de suportar, coisas bem básicas mesmo. E a partir desse momento, fazendo essas coisas, quem via os meus figurinos perguntavam, porque tem até uma certa escassez de figurinos relacionados com o mundo da dança, Uhum. principalmente Michael Jackson. Então, o pessoal ficava curioso, os figurinos que você usa, quem faz, quem faz? Aí sou eu mesmo que faço. E eu, tipo, nessa época conhecia todos os erros que tinha meu figurino. De certa forma, eu ainda estava aprendendo, né? Mas mesmo assim chamava a atenção do pessoal. E por chamar essa atenção, comecei a fazer para os amigos mais próximos. Aí isso foi se expandindo. É aquela coisa do boca a boca, né? Via com Uhum. outra pessoa, falava e, o Cris faz, o Cris faz. Em vários momentos eu ainda falava, não, não posso fazer, porque eu sentia um certo grau de, como é que eu posso te
falar, de que ainda não incentivo, estava de perfeito, segurança que não, naquilo. não seria uma coisa que eu poderia vender para alguém e depois o cliente receber e falar, nossa, eu comprei pensando que é uma coisa e é outra. Então foi aí que realmente eu comecei a estudar. Comprei livros, fiz curso, investi em máquinas novas, ganhei máquinas de presente de amigos que viram minha correria e tudo mais. E tudo foi se conectando. Sabe aquela coisa que, tipo, você dá o primeiro passo e as coisas começam a vir para você? E se você ficar parado, não vai vir. Isso é muito fácil. Você tem Na que correr verdade, acho que atrás. uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Eu acho que quando você tem um sonho, né, que você tem ali, que você foca naquele sonho, eu acho que é meio que automático, as coisas vão se encaixando, como você falou, né? E vai Exatamente. aparecendo as oportunidades, e eu acho que também vai aparecendo pessoas certas no momento certo, e você vai começando ali eu falo que é desenrolar, né? Eu acho que é tudo um desenrolar de trabalho mesmo, né? Sim, exatamente. Eu sou uma pessoa, falando na minha língua, né? Eu sou uma pessoa afobada. Eu sou uma pessoa que quero as coisas para ontem. Isso se for falar de característica, e se isso for negativo, é uma em mim. Mas eu estou aprendendo a trabalhar isso. E é exatamente como você falou agora. Tem um momento certo para que tudo aconteça. Desde uma pessoa vir, um cliente, uma oportunidade. O importante é não deixar passar a oportunidade. Se a oportunidade não vem, criar a oportunidade. Mas eu ainda fico naquela. Nossa, não está acontecendo, tem que acontecer agora. O pessoal da Faros, faz alguma coisa para mim logo. Isso é ansiedade, né? Eu falo que todo mundo que tem um sonho, eu falo porque eu sou assim também, a gente é muito, como você falou a frase afobado, né? Na minha terra, que eu também não sou de São Paulo, eu sou de Minas, a gente também usa esse termo afobado, porque a gente quer tudo para ontem, né? E quando começa a demorar, a gente começa a entrar naquela ansiedade assim, não vai dar certo, não vai dar certo, meu Deus do céu, não vai dar certo. E a gente tem que mudar essa chave, né? Que tudo tem o momento, que é a hora de respirar e começar, não, aqui não deu certo, mas eu vou por ali e criar oportunidades, como você mesmo falou, né? Exatamente. E assim as coisas vão, né, vindo para a gente. A gente cria essa oportunidade, vai buscar, os não vão vir. É muito ingenuidade a gente achar que logo de cara tudo vai dar certo. Às vezes até alguns empecilhos que tem faz com que a gente dê valor àquilo que a gente conseguiu. Porque se vier tudo muito fácil, você não vê a luta, você não vê a trajetória, o quanto você se esforçou, o quanto você se empenhou para Uhum. conseguir aquilo. E É quando você verdade. consegue, e é muito difícil, nossa, o sentimento de gratidão que vem para você de, gente, nossa, foi muito difícil, eu tenho história para contar sobre isso. É muito grande. Então, se também tem uma dica que eu quero falar para quem acompanha o nosso trabalho, tanto o meu trabalho como cover, como figurinista, quanto o trabalho do pessoal da Faros com Talentos, né? É exatamente essa, tipo, não é fácil, tipo, a gente enfrenta uma luta a cada dia e a gente tem que se manter firme, tem que correr atrás, se não deu certo dessa forma, vamos procurar outros meios, outros caminhos que vai dar certo. O importante é não ficar parado esperando, nem tampouco desistir, é sempre estar correndo atrás. A desistência eu acho que ela tem que ser a última da última opção, né? Eu acho que, infelizmente, a gente vê muita pessoa de talento, né? A gente vê muitas histórias de pessoas que tinham, a gente fala assim, nossa, mas tinha tudo para dar certo, tinha tudo para fazer um trabalho bacana, por que que desistiu? Porque a gente esbarra em muitas dificuldades no início, né? Eu acho que você deve ter muitas histórias assim, de teve dia que você chegou em casa e falou, não, não dá, não consigo, tá muito difícil, eu acho que eu escolhi o caminho errado. E aí, ao mesmo tempo, vem aquela força interna que fala, não, pera um pouquinho, né? Você vai desistir agora, né? Você nem lutou o suficiente, já vai desistir. Eu acho que isso tem que ser uma constância na vida da gente, né? Porque com certeza teve um start, né, do Christian Cover. E qual foi esse start do Christian que falou, não, agora eu quero seguir essa linha aí de ser figurinista, eu quero desenvolver os figurinos. Qual que foi essa chavinha que virou aí para você? Como que foi isso? É, é exatamente como eu tinha falado, teve essa necessidade de fazer para mim e não ter de como conseguir, eu ter que me virar. E fazendo para mim, pessoas vendo e querendo fazer para outras pessoas. Aí o meu perfeccionismo ele começou a falar: se você vai fazer para outras pessoas, eu até brinco com o pessoal lá do outro perfil. Eu falo sempre assim: pessoal, eu sou a cobaia de vocês. Tudo que eu já vendi,
eu fiz uma peça para mim antes. Eu sou o piloto da galera. Então, essa preocupação de estar certo. Então, o start ele aconteceu exatamente no momento que eu vi que tinha muitas pessoas pedindo meus figurinos e que eu, particularmente, não considerava a altura para vender para o cliente. Porque, para mim, quando você faz uma coisa para você, você fala assim, eu fiz isso aqui para mim e eu aceito dessa forma porque é para mim. Eu sou a única pessoa que vou me cobrar se está bom ou não. Mas quando você faz para o cliente, você sente aquela preocupação. Isso vai muito da índole de cada um, né? A Mas cobrança você acho que sente aquela... cobra, né? Então, aí você pega e faz e você fica, será que o cliente gostou? É tão tal que eu tenho uma proximidade muito grande com os meus clientes. Tipo, de marcar chamada de vídeo para tirar medida, de fazer algum tipo de alteração no figurino para ter esse agrado, ter esse diferencial. O meu trabalho, ele é um trabalho que se a gente for fazer uma análise dentro desse ramo, chega a ser até um trabalho de alfaiate, porque todos os figurinos que eu faço é feito na medida do cliente, não tem uma medida padrão. Eu estou fazendo umas modificações aqui, mas sempre foi assim. Então, até esse cuidado nasceu desse start, né? Desse momento de, não, agora, se eu vou fazer para a galera, então eu tenho que ter uma máquina que tenha uma potência maior, que tenha um ponto melhor, eu tenho que ter um acabamento melhor, eu tenho que procurar um material para fazer um figurino que tenha uma durabilidade. Os meus figurinos eles são pensados para uma pessoa que vai dançar. Às vezes o pessoal me manda mensagem falando quanto custa uma roupa? Aí eu falo, olha, roupa é roupa, figurino é figurino. E Já aí, começa por aí. você sabe que aí que eu ia até dar abrir um parênteses mesmo, né? Quando a gente fala em figurino, tem muita gente que fala que, não, mas figurino é tudo um monte de coisa igual que é para determinado artista, né? E na verdade o Cristian ele tem uma coisa muito bacana que você falou e que a Faros Etiquetas tem também, né, no trabalho que ela faz de personalização, que é cuidar de cada cliente unicamente, exclusivamente, né? Por mais que a gente faça muitas plaquinhas que às vezes o pessoal fala, é parecida, mas eu acho que o trabalho de atendimento de cliente, a gente enxerga o cliente como realmente como pessoa, né? Não como mais uma coisa. Eu acho que isso é muito bacana o que você falou. Quando você fala, é quase um trabalho de alfaiate mesmo, é porque quando você vê naquela pessoa o que ela vai fazer, o que ela te pede, você visualiza aquele figurino nela e faz as adaptações necessárias para que fique uma coisa bacana para ela usar, né? Não fica aquela coisa padronizada, digamos assim, né? Que Sim, você vai na loja, simplesmente pega o tamanho ali, vai embora e simplesmente acabou. Né? Eu acho que tem tudo isso também, né? Esse carinho que você tem com o seu cliente, esse atendimento que você faz, né? Eu já vi clientes seus, eu acho até que teve um aqui que entrou na live, que falam desse trabalho que você faz mesmo, né? Desse acolhimento que você faz com cada cliente, né? exatamente. E foi até bom você tocar nesse assunto, e pode eu já pulando nossos assuntos. Mas Não, vamos lá. tranquilo. Gente, eu sou muito de me identificar. E eu me identifiquei muito com a Faros Etiquetas, né? A gente tá falando Faros Etiquetas, Faros com Talentos, mas é tipo, como foi o primeiro contato, aí a Faros com Talentos está... você consegue explicar melhor do que eu sobre isso, né? Mas nasceu dessa outra, da Faros Etiquetas. E o primeiro contato foi com o Fabrício. Fabrício, Uhum. eu sou apaixonado por você, mano. Fabrício, Gente, eu acho que tá aí. Fabrício, dá um oi aí pra gente ver que você tá aí assistindo a gente. olha, Conta como é gente, que foi, né? A gente falando de cliente, né? sim, E eu acho que a gente se identificou já, muito por isso, por esse trabalho. Como é que foi essa ideia, primeiro, eu preciso de um produto que diferencia a minha peça, né? Você tinha exatamente. já um outro produto que você utilizava e que você ainda não estava satisfeito. Como é que a Faros Etiquetas entrou aí na sua vida aí nessa área do figurino? Como que foi? Ah lá, o Fabrício mandou um Então, oi para ó, você. ele mandou um oi aqui, ó. Então, ainda falando sobre essa coisa de, de ter uma conexão com a Faros Etiquetas, no primeiro contato com o Fabrício, coisas que ele falou para mim, eu já falei, gente, é como se fosse uma réplica minha. Eu estou falando com a galera que segue os mesmos parâmetros meus de tratar o cliente. Sabe aquela coisa de você realmente se preocupar com o cliente, não achar que ele é só
mais um número ou só mais uma pessoa que vai gerar uma renda, isso eu não vi com vocês. A preocupação do Fabrício, desde saber todos os detalhes da peça, de passar todas as informações e não deixar a gente no vácuo, que isso me incomoda muito. Eu não gosto de deixar meus clientes no vácuo. Vocês sempre respondem dentro da medida e essa resposta é muito rápida. Eu até às vezes falo, Fabrício, responde no seu tempo, tá? Ele, não, eu tenho tempo aqui, então olha, isso é assim, o material é assim, e explica tudo de uma forma tão clara e tão ampla que ele não deixa margem para a gente ter dúvida. Não deixa. Tipo, se você tiver alguma dúvida falando com o pessoal da Faros Etiqueta, é porque você é muito doido. Mas não tem como. É tudo muito certinho, muito explicado. E eu acabei me identificando com isso. Tipo, a política de vocês, como tratar o cliente, essa preocupação, esse diferencial de saber que o cliente é único, igual você falou, tipo, é uma plaquinha, é uma peça, tipo, a gente de repente faz isso todos os dias, toda a nossa equipe faz isso todos os dias, mas cada cliente é especial. Isso eu aprendi com o meu trabalho cover, porque nós temos um repertório, só um paralelo aqui. Nós temos nosso repertório e para a gente dançar aquilo todos os dias parece ser a mesma coisa, mas para o cliente é algo tão novo, tão extraordinário, tão grandioso que a gente faz sabendo que está agradando o cliente. Então, vocês também fazem essa coisa de ter essa preocupação do cliente, de colocar o cliente em primeiro lugar e também, ao mesmo tempo, saber falar com o cliente, saber expor como a empresa funciona, as dificuldades, o que dá, o que não dá. Às vezes eu peço umas peças bizarras aqui para o Fabrício, ele fala, Cris, infelizmente isso aí não dá para a gente fazer, porque o material funciona, explica tudo muito certo, funciona de tal forma que a gente consegue chegar assim. E a gente vai trocando ideia, vai alinhando e consegue chegar numa ideia única que seja viável para os dois. Eu fiz uma pesquisa, nossa, muito grande para chegar até vocês. E quando eu comecei a conversar com o Fabrício, logo assim, nas primeiras conversas, quando ele já falou como funcionava, qual seria o primeiro passo, eu falei, encontrei, pessoal, que eu preciso para dar esse up no meu trabalho aqui. Essa peça aqui, por exemplo, eu fazia ela de resina e eu deixava com os clientes, eu vendia a peça e falava, se a peça cair no chão, vai quebrar. Isso é muito ruim, né? Até você falou uma coisa interessante, só voltando um pouquinho, é que você também falou, a gente vai lembrando as coisas e vai falando. Quando você, vamos falar do Christian Cover, quando você apresenta ali a dança, você faz aquilo sempre, você já sabe fazer, mas quem está vendo, às vezes é a primeira vez que está vendo, então você tem que dar o seu melhor sempre. Quando você faz um figurino, você pode ter feito vários figurinos iguais, mas quem compra, né, quem adquire a peça, é a primeira vez que está pegando aquilo. Então, sempre, eu acho que essa visão que todo mundo tem que ter para quem, principalmente quem quer crescer, né? Quem quer crescer nessa trajetória e ter sucesso. Eu posso fazer a mesma coisa todo dia. Eu posso falar com 100 clientes por dia. Mas eu tenho que sempre lembrar que a pessoa que está do outro lado é a primeira vez que ela tem um contato comigo, né? Exatamente. E é como você falou, quando quando o Fabrício, né? Vamos falar do Fabrício. Quando o Fabrício atendeu você, você era mais um cliente, mas você era o cliente, né? Então você foi visto como um cliente único, exclusivo, que queria uma peça pensada, uma peça diferenciada, exclusiva. E toda essa conversa eu acho que é bacana, por quê? Porque a gente entende aquilo que você quer e a gente só vai conseguir te atender quando a gente atender as expectativas que você criou. Então a gente tem que entender todo o contexto, né? Qual é o seu trabalho, o que você tem em mente, o que você quer desenvolver. Como você falou, né? Olha, eu vendi uma peça que se caísse no chão quebrava, né? Às vezes tem cliente que não entende isso, né? Sim. Porque às vezes a gente fala de determinado produto e não de outro. Porque a gente quer atender o cliente naquilo que ele espera, né? Assim como você atende também os seus clientes, né? Exatamente. E voltando a esse ponto, aí essa peça aqui, ela tinha esse problema, mas o pessoal queria tanto que comprava dessa forma, mas essa parte de transparência eu deixava bem claro. Então, por acontecer isso, acontecia até também de, quando eu mandava o figurino, eu mandava peças extras para a pessoa repor, porque ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer, eu já tinha feito testes comigo e sabia que isso iria acontecer. Então, começou a busca. Aí, encontrei vocês da Faros Etiqueta, o Fabrício me atendeu super bem, explicou, ficou até espantado
pelo tamanho da peça. E, É uma peça única, né? é, Exclusiva. A gente ficou apaixonado pela peça quando fez, né? nossa, A tipo, gente abraçou a ideia, né? eu lembro do. Ainda tenho as primeiras conversas, inclusive conversei com o Fabrício sobre isso recentemente. E todo o processo, toda a parte de desenho, como vocês recebem a ideia da gente e o que vocês mandam de volta para a gente ter uma visualização, se é aquilo mesmo, tudo muito claro, tudo muito. É, eu nem consigo encontrar palavras para explicar, mas tipo, você não fica com dúvida. Você consegue fazer um trabalho bem harmonioso. Tipo, tanto ele entende quando o que você quer, quanto o que eles mandam de volta, no caso o Fabrício mandou de volta para mim, dá para perceber que ele entendeu como é realmente o trabalho. Ó, eu gosto tanto do trabalho de vocês que eu falei para o Fabrício, se eu morasse aí perto, eu ia deixar o currículo para trabalhar com vocês, porque eu adoro isso. Voltando até aquele assunto que a gente falou agora há pouco, sobre desistir ou não, às vezes o amor que a gente tem pelo que a gente faz é que faz a gente enfrentar certas dificuldades e continuar. Acho que isso é um ingrediente fundamental. Então, eu até brinquei com o Fabrício, eu quero trabalhar com vocês, porque eu adoro tudo isso. Eu falo que a gente tem aqui, né, um carinho muito especial também pelo seu trabalho, né? A gente tem clientes que a gente vai. Eu falo que tem clientes que eles se tornam muito especiais para a gente, né? Tem clientes hoje que são amigos nossos, né? Eu falo que o Cristo já virou um amigo, porque a gente tem um carinho, porque a gente pegou aquela ideia inicial e trabalhou junto naquela ideia. Isso é muito bacana, quando você pega uma ideia e vai desenvolvendo ela juntos, né? E isso, assim, é formidável, porque quando você vê o resultado final é muito bom, né? Dos dois Sim. lados, porque existe ali uma troca, existe uma conversa, existe uma expectativa. E quando, por exemplo, a primeira peça que a gente fez, quando a gente recebeu ela na mão, a gente fala, nossa, deu certo, a gente conseguiu realmente fazer um trabalho que ficou bacana, que ficou legal, e aí o Cristo já veio com uma outra ideia, e a gente foi Ó, atrás da ideia, a gente foi abraçando as ideias, né? exatamente. E como é louco, como tudo está conectado. Eu falo assim, eu sou a pessoa que tive essa ideia de, eu quero ter essa peça no meu figurino. Mas só a minha ideia não é o suficiente. Para que essa peça fosse desenvolvida, eu tive o auxílio fundamental da minha esposa, que ela é designer, e dos requisitos iniciais do Fabrício é ter o desenho dessa peça. Então, ela que fez isso para mim. Eu nem sei se ela está assistindo agora. Se ela estiver assistindo, deixa uma mensagem aqui para o pessoal conhecer. Mas ela quem fez o desenho de todas as peças. Eu estou aqui para mostrar depois as peças. Olha, E, é uma mais linda que a outra. E eu não posso, eu sou suspeita em falar, né? né? Tipo, mas enfim, ela fez o desenho das peças, é um dos primeiros passos que o Fabrício pede para ir para o pessoal aí e transforma isso em molde e o processo que vocês conhecem melhor do que eu para que saia uma peça em metal que não quebra, né? Não quebra. E com Não, um não acabamento com a entorta, não perfeição. quebra, não, É, não tem esses problemas que você tinha no passado, né? exatamente. Então, tipo, tem essa conexão. Tipo, eu devo muito também, muito do que eu faço aqui à minha esposa, que ela está sempre comigo, pontuando coisas, tipo, coisas que eu não consigo fazer. Ela não é muito de aparecer, mas ela está ali fazendo. Ela agora, eu estou com uma conversa agora com o Fabrício de uma nova peça e ela já está trabalhando no desenho também. Eu vou perturbar muito vocês aí. Isso Então, que você falou, Cristian, é muito bacana que eu, no caso, né, eu e o Fabrício, né, que a gente trabalha junto, você também trabalha junto com a sua esposa, e tem muita gente que fica, né, nessa, mas trabalhar junto não dá certo. Eu acho que tem essa questão também de entender que cada um tem o seu talento, que cada um tem a sabe? sua a sua especialização em alguma coisa. E quando você une, né, duas coisas distintas, mas você une no mesmo propósito, tem tudo para dar certo. Quando você falou que precisava do desenho, é uma coisa que a gente sempre tenta passar para os clientes exatamente isso. Se você quer uma peça exclusiva, você tem que me trazer a ideia exclusiva, né? Porque senão você vai entrar na mesmice, você vai fazer o que todo mundo faz. Então, quando a gente pediu para que viesse esse desenho, né, e ela que fez e ficou muito bacana, porque tem uma riqueza de detalhes imensa, é exatamente isso, é abraçar a ideia, né, ela com a experiência que ela tem, você com a ideia que você tem,
E aí, fazer essa união, para que essa união realmente dê um resultado bacana no final, que foi o que aconteceu, né? É, exatamente. E é tipo, eu sendo bem sincero, e isso é até uma coisa óbvia, tentei da minha forma, como eu falei, fiz essa peça de resina. Nós tínhamos uma como piloto, fiz o molde, aquele processo todo de resina, mas não ficou do jeito que eu queria, não dava uma durabilidade que o cliente precisava, né? Principalmente por não ser uma roupa, ser um figurino, estar dançando, tem movimentos que batem no corpo, as peças se batem, poderia quebrar. Então é aí que a gente entende que nós precisamos de outras pessoas, que outras pessoas elas vêm para acrescentar. Então, minha esposa com essa parte de desenho, inclusive já vou fazer a divulgação aqui da minha esposa. Se alguém quiser Pode o desenho aí, pode ela fazer. faz, tá? Ó, Pode, manda o desenho pra gente, ela desenha, manda é isso pro aí. Fabrício e pra Rose e eles fazem peça o mundo todo. Beleza? Agora você falou em mundo todo, isso é muito bacana, né? Eu acho que o trabalho dela também, eu acho que tem que ser falado sim, porque é muito difícil. Quando a gente pegou o desenho dessa peça, você ter a ideia é uma coisa, a gente recebe um monte de ideia o tempo todo. Mas quando você pega um desenho de uma peça como foi essa, né? Se as pessoas depois quiserem, a gente manda até a foto para detalhar melhor. É uma peça que tem uma riqueza de detalhes imensa, né? Tem muita coisa. Então, se você não fizer um desenho muito bom, não vai sair o resultado final, né? Porque a gente precisa que esse desenho venha praticamente perfeito, né? Exato. Porque ela é rica em detalhes, né? É uma peça rica em detalhes, né? Exatamente. E vocês vão reproduzir o desenho que vão mandar para vocês. Como vocês têm vários clientes e várias ideias diferentes, não tem como adivinhar. Mandar só uma foto é muito genérico, tem que ter esse trabalho à parte. O Fabrício explicou para mim, eu entendi, tem a coisa de profundidade, de espessura da peça, se tem angulação ou não, se tem banho de resina ou não. Uma das minhas maiores preocupações é se a peça enferrujava, e ele falou, olha, um dos principais trabalhos da Faro com etiqueta é peça para banho, né? De mar, essas coisas. Então, até a Isso. maresia não dá problema nas peças de vocês. Não, É perfeito. exatamente. A gente tem esse cuidado, porque a gente sabe que essas peças vão ser usadas em diversos tipos de peças, enfim, vai ter contato com o externo. E a gente sempre fala, é claro que a gente não dá, a gente não pode dar nada 100%, porque depende do uso da pessoa. Exato. Mas quando a pessoa faz o uso da maneira correta, nenhuma peça nossa até hoje a gente tem informação que tem enferrujado, por exemplo, né? A não É, ser que a pessoa realmente expôs ela de uma maneira errada. Mas a ideia é essa, você ter uma peça, como eu estou vendo ali no figurino, ela vai ficar exposta e não vai acontecer nada, né? Ela vai cair no chão, mas não vai quebrar, né? O banho exatamente. é até uma coisa interessante que é bom falar. Essas peças, elas não são desenhadas em laser, né? Que o laser, ele é um acabamento que pode descascar a peça. Então, elas são feitas em molde, né? Por isso que tem que ter esse desenho perfeito, porque isso vai ser transformado no molde que vai virar essa peça pronta no final. Então, todo esse trabalho, ele teve que ser um trabalho em conjunto entre o Christian, a esposa do Christian, o Fabrício, a fábrica, né? O design